Custo de capital. Numa empresa, para maximizar o seu valor ou a riqueza que os investidores necessitam ter quando investem numa organização, é sempre através de uma ponderação entre a taxa mínima de atratividade, que sai do que é esperado de retorno perante os ativos, com uma ponderação junto ao custo médio ponderado de capital, que é quanto se gasta junto aos financiamentos, ou a terceiros, ou mesmo junto aos sócios, né, para conseguir obter investimentos dentro de uma organização. O ideal é que a taxa mínima de atratividade seja superior ao custo médio ponderado de capital. Assim, a empresa ganha valor ao longo do tempo e gera riqueza aos seus acionistas. Então, para entender esse custo médio ponderado de capital, nós precisamos entender que toda organização ela tem gastos ou despesas financeiras, né, atreladas às suas dívidas, seja com o banco A, banco B, banco C. Isso tudo terá que ser ponderado depois, e as empresas também têm a obrigação de dar algum retorno junto aos investidores que botam seu capital próprio dentro de uma organização. É claro que a empresa não tem a obrigação de remunerar os seus investidores, né, os acionistas da organização, com uma taxa de juros fixa, como é no caso dos empréstimos bancários. Mas os investidores sempre esperam ter algum retorno quando colocam dinheiro dentro de uma organização. Então, as fontes de financiamento dentro de uma organização elas se dividem entre o passivo circulante, que são os empréstimos que devem ser pagos a curto prazo, o passivo exigível a longo prazo, que são as dívidas que serão pagas nos exercícios futuros, e o patrimônio líquido, que é composto pelo capital que os sócios vão colocar dentro da organização. O passivo circulante, o passivo exigível a longo prazo e o patrimônio líquido são as fontes de financiamento que irão abastecer o lado do ativo, onde nós temos os investimentos que são feitos em uma organização. Então, separando essas fontes de financiamento, nós temos diversas estruturas de capitais diferentes nas organizações. Algumas organizações elas optam por captar mais recursos junto a terceiros do que junto aos sócios, com capitais próprios. Outras organizações pegam mais recursos de curto prazo do que de longo prazo. Então, essas fontes de financiamento elas variam muito de organização para organização. As fontes externas de financiamento, chamado de capital de terceiros, elas podem sofrer influência do imposto de renda, porque todas as vezes que você tem despesas financeiras, você pode abatê-las do imposto de renda. Isso traz um certo benefício fiscal. Então, isso é preciso ser levado em conta quando a gente faz uma análise do verdadeiro custo do capital de terceiros. A gente deve lembrar que esse benefício fiscal ocorre porque muitas empresas são tributadas por lucro real. Então, para encontrar a verdadeira taxa que é paga por esses empréstimos junto a terceiros, ou melhor, qual é o custo da dívida real que a gente tem junto a terceiros, a gente vai trabalhar nessa aula com o símbolo KD, que é o custo de capital da dívida que a gente tem junto a terceiros. Esse custo da dívida junto a terceiros ele deve ser sempre influenciado pelo benefício fiscal, que nada mais é do que as despesas financeiras que são dedutíveis do imposto de renda. Isso ocorre porque parte dos juros pagos, sob a forma de despesas financeiras, retorna como forma de imposto de renda não pago para a organização. Para que isso fique mais claro, eu elaborei aqui para vocês um esquema de uma empresa com uma estrutura de capital chamada Nada Deve, que é a empresa que não tem nenhuma dívida, comparado com a empresa Algo Deve, que é uma empresa que tem dívidas junto a terceiros. Então, a empresa Nada Deve, ela tem um total no ativo de R$400 mil. Ela não possui dívidas, pois a empresa nada deve. O seu patrimônio líquido também é de R$400 mil para equilibrar esse balanço, para o balanço fechar 400 mil no total do ativo e 400 mil no total do passivo. O resultado do exercício dessa empresa ao longo do ano mostrou que o lucro antes dos juros e do imposto de renda era de R$100 mil. Como a empresa não pagou os juros, o lucro antes do imposto de renda continua sendo de R$100 mil. E essa empresa é tributada à alíquota de 30%, então ela tem que pagar R$30 mil de juros, fechando o lucro líquido de R$70 mil. Agora, se a estrutura de capital dessa empresa for modificada, ela, ao invés de ser uma empresa totalmente sem dívidas junto a terceiros, ela modificar a sua estrutura de capital
de forma que o seu ativo, que é de R$400 mil, for financiado 200 mil em dívidas junto a terceiros e 200 mil em dívidas junto a capital dos sócios, a empresa terá também um passivo de 400 mil, 200 mil do passivo propriamente dito e 200 mil junto a terceiros, ao patrimônio líquido. O total do ativo 400 mil, o total do passivo contábil também 400 mil. Vamos verificar o que acontece com o demonstrativo do resultado do exercício. O lucro antes dos juros e do imposto de renda, nessa mesma empresa, é de R$100 mil. Só que a empresa tem que pagar juros. Os juros bancários, no exemplo em questão, é de 20% ao ano. Se a empresa pegou R$200 mil emprestado num banco e tem que pagar a taxa de 20% ao ano, ela vai ter que pagar R$40 mil para o banco a título de juros. Obviamente que agora o lucro antes do imposto de renda não é mais de 100 mil, e sim de 60 mil. Haja vista que ela pagou 40 mil de juros. Se no momento que ela vai pagar o imposto de renda, ela vai pagar 30% em cima de 60 mil e não em cima de 100 mil. Então o imposto de renda será bem menor, será de 18 mil. 60 mil menos 18 mil resultará no lucro líquido de 42 mil. A gente pode verificar que há uma diferença aqui no lucro líquido de 70 mil para 42 mil. Essa diferença é, na verdade, o chamado desembolso efetivo. É quanto você está pagando para a estrutura de capital de ativos de 400 mil se gerar um retorno. Então, como você optou por fazer uma estruturação junto a capital de terceiros, você tem um certo desembolso, que de uma forma efetiva foi de 28 mil e não de 40 mil, como aparentemente a gente imaginava com as taxas de juros de 20% ao ano. Então, do custo aparente da dívida, que no exemplo em questão era de 20%, que era a taxa bancária, a gente tem que multiplicar por 1 menos a alíquota do imposto de renda para dar o custo efetivo da dívida, que seria o custo real. Então, essa fórmula KD igual a KA vezes 1 menos o imposto de renda facilita o cálculo para verificar qual é o custo real da dívida junto a terceiros. Vamos calcular então o KD da empresa Algo Deve, da empresa que tem dívidas. Então, coloco o quadro novamente aqui à esquerda para vocês. A gente vai pegar a fórmula do custo real da dívida, que é o KD igual a KA vezes 1 menos o imposto de renda, e verifica que o KD é igual a 20%, que é o custo aparente da dívida, é a taxa de juros que os bancos cobram, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda, que é 30%, então eu vou escrever 0,30. 20% vezes 0,7 deu como resposta 14% ao ano. Então, esse é o custo real da dívida do financiamento que foi feito no bancário de 20%. Então, aparentemente, a gente paga 20%, mas como tem um benefício fiscal de você abater do imposto de renda as despesas financeiras, você tem, na verdade, um custo da dívida de 14% ao ano. Uma outra forma de verificar esse valor é simplesmente pegando os 28 mil que era o desembolso efetivo que eu mostrei anteriormente, e dividir por 200 mil, que é quanto você pegou em dívidas no banco. Essa divisão dá 0,14, ou seja, 14% ao ano. Então, posso fazer desta forma ou aplicando a fórmula anteriormente apresentada. KD igual a KA vezes 1 menos o imposto de renda. Então, para a gente não esquecer, vamos ver um outro exemplo. A Companhia do Mundo Mágico possui dívidas no valor de 500 mil, sobre as quais paga juros anuais iguais a 80 mil. Sabendo que a alíquota de imposto de renda da empresa é igual a 34%, calcule o custo aparente da dívida e o custo efetivo da dívida. Então, os números apresentados, a dívida é de 500 mil, os juros são de 80 mil, e o imposto de renda é de 34%. Como respostas, nós temos que o custo aparente é de 16%, ou seja, 80 mil que eu pago de juros dividido por 500 mil, então eu tenho 0,16 ou 16%, e o KD, o custo real dessa dívida, eu vou ter que pegar os 16% e multiplicar por 1 menos a alíquota de imposto de renda, que é 0,34. Então seria 16 vezes, abrir parênteses, 1 menos 0,34, fechar parênteses. Daria como resposta 10,56%. Esse é o custo real da dívida, aplicando a fórmula do KD igual a KA vezes, abrir parênteses, 1 menos o imposto de renda, fechar parênteses.
E existem outras fontes também de financiamento que são chamadas de fontes internas. Fontes externas são aquelas fontes de financiamento que é pega junto com estruturas, né, de financiamento externas à empresa, junto a bancos, por exemplo. Seriam todas as fontes de financiamento vinculadas ao passivo circulante e ao passivo exigível a longo prazo. Já as fontes internas são aquelas vinculadas ao capital próprio da empresa, ao patrimônio líquido, ao capital que os sócios colocam na empresa. Sempre que um sócio coloca recursos dentro de uma organização, a empresa não tem a obrigação de remunerar esses sócios. Porém, os sócios têm uma expectativa de retorno. Que expectativa de retorno é essa? É o chamado custo de oportunidade. Sempre que um sócio coloca recursos de uma organização, ele pega esse recurso de algum lugar que lhe dá alguma rentabilidade, por exemplo, de uma aplicação financeira, e coloca, investe numa organização justamente para ter um retorno esperado maior, um retorno esperado desejado, que é superior ao da aplicação financeira. Então, quando eu tenho poucos sócios numa organização, eu posso simplesmente usar como o KS, né, o custo do capital dos sócios, posso utilizar a taxa da aplicação financeira de onde esse recurso foi retirado como sendo o custo de oportunidade, seria o custo do capital desses. Então, vamos chamar de KS o custo do capital dos sócios. De uma forma bem simples, ele pode ser simplificado pelo custo de oportunidade, que é quanto a gente deixa de ganhar na opção que a gente abandona. Se o sócio abandona a aplicação financeira que ele tinha num banco, onde lhe dava a taxa de 16% ao ano, o KS, ou seja, o mínimo que ele espera de remuneração ao investir nessa empresa é 16% ao ano. Então, o KS pode ser utilizado como idêntico ao custo de oportunidade. Porém, nem sempre nós temos empresas onde tem apenas um ou dois sócios. Muitas empresas têm vários sócios, algumas são até SAs. E aí Gordon e Shapiro, são dois estudiosos da área de finanças, eles desenvolveram um modelo de crescimento constante para calcular o custo de capital próprio de SAs, empresas que têm ações em bolsas de valores. Então, esse modelo de Gordon e Shapiro é expresso pela seguinte equação. O KS, o custo de capital dos sócios, é igual ao D1, que é o dividendo pago por ação daqui a um ano, no ano futuro, dividido pelo P0, que é o preço da ação na data de hoje, na data zero, mais o G, que é uma taxa de crescimento dos dividendos medida por uma série histórica nos últimos anos. Então, para ilustrar essa fórmula, eu elaborei aqui para vocês um exercício onde explica o funcionamento dessa equação. A empresa Maquinaria Industrial S.A. está cotada atualmente a R$ 5,60. Esse é o preço da ação hoje. Sabendo que o próximo dividendo anual, ou seja, o D1, o valor futuro a ser pago de dividendos daqui a um ano, a ser distribuído pela empresa será de aproximadamente 0,75 por ação. Então, D1 0,75 e o P0 5,60. E que os dividendos têm crescido a uma média anual igual a 3%. Isso seria o G. 3% eu escrevo na forma unitária 0,03. Deseja-se calcular o custo do capital próprio da empresa, o KS, mediante o emprego do modelo de Gordon e Shapiro. Basta substituir na equação KS igual a D1 sobre P0 mais G os valores que estão no enunciado, e aí eu teria o resultado do KS. Então, o D1 é 0,75, dividido pelo P0, que é 5,60, mais o G, que é 0,03. Primeiro eu faço a divisão, o resultado da divisão eu somo com 0,03, e aí terei como resposta o KS de 0,1639, ou seja, 16,39% ao ano é o custo do capital dos sócios para essa organização. Agora que nós já sabemos qual é o custo do capital dos sócios e qual é o custo da dívida, o custo do capital de terceiros, nós podemos entrar para uma outra questão importante, relevante, que é o custo médio ponderado de capital. Nós vamos agora ponderar qual é o custo médio ponderado do capital de todas as fontes de financiamento da organização. Haja vista que tudo que está no ativo é financiado pelo somatório de tudo que está no lado do passivo. Passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Então, o custo do capital das dívidas sai do passivo, do balanço patrimonial, e o custo do capital dos sócios sai do patrimônio líquido, do balanço patrimonial. Vamos imaginar que a empresa ABC, essa que está apresentada aqui no quadro, ela tem R$12 mil em dívidas junto ao banco A, R$26 mil em dívidas vinculadas ao banco B e pegou R$59 mil junto aos sócios a título de
capital social. Isso aqui gera um total de 97 mil no total do seu passivo. Há 97 mil reais também no ativo, para fechar o balanço. O KD do banco A, calculado já com base no imposto de renda, pegando a taxa de juros que o banco cobra sobre esses 12 mil, tirando o 1 menos o imposto de renda, aplicando a fórmula do KD, vamos imaginar que chegamos à resposta de 18,35%. Aqui não foi apresentado o cálculo, é porque é só um exemplo hipotético. Então, 18,35% é o KD. No banco B, esse mesmo KD foi calculado e chegamos a 20,15% ao ano. Evidentemente que, aplicando essas taxas do custo real da dívida nos valores que foram pegos emprestados, nós temos para o banco A que 18,85% de 12 mil corresponde a R$ 2.262. E os 20,15%, que é o KD do banco B, eu vou pegar 20,15% de R$ 26 mil e chegar ao valor de R$ 5.239. E junto ao capital social, vamos imaginar que essa empresa não é uma SA, mas a gente tem um custo de oportunidade em torno de 16,39%. Ou seja, 16,39% de 59 mil é R$ 9.670. Se eu tenho esses valores, esses custos já apurados, o KD do banco A, o KD do banco B e o custo do capital dos sócios, eu vou somar esses três custos, 2.262 mais 5.239 mais 9.670. Gerou o total de R$ 17.171. Esse somatório total dos custos eu vou dividir pelos 97 mil, que é exatamente quanto eu tenho no total do ativo. 17.171 dividido por 97 mil dá 0,1770, ou seja, 17,70% ao ano. Esse é o custo médio ponderado de capital. Isso significa que todo o recurso que é investido nessa empresa tem um custo similar a 17,70%. Então é evidente que essa empresa ela tem que, ao apurar o seu lucro líquido ao longo do exercício, tem que ser superior a 17,70% ao ano para que a empresa seja rentável. Se ela tiver uma rentabilidade inferior a 17,70% ao ano, ela não vai maximizar o seu valor a longo prazo e não vai gerar riqueza para os seus investidores. Haja vista que ela vai estar se descapitalizando. Então, se a empresa tiver uma rentabilidade, por exemplo, de 15% ao ano, ela gera receitas que lhe geram uma rentabilidade de 15%, porém não são suficientes para pagar o custo médio ponderado de capital. Então, esse custo médio ponderado de capital, ele tem que ser uma margem mínima, ou seja, uma taxa mínima de atratividade para que o negócio seja viável. Uma empresa só será rentável e lucrativa nos anos seguintes se ela tiver uma rentabilidade superior a 17,70% ao ano. Um outro exemplo que eu utilizo aqui como exercício para ilustrar a aplicação da fórmula do Gordon e Shapiro fala da empresa XYZ, que paga dividendos a uma taxa constante de 9%, que significa o valor de G, 0,09. A taxa exigida pelo mercado é de 16%. Vamos chamar isso de KS. E o próximo valor a ser pago em dividendos é de 1,80. Próximo valor, então, é o D1. Calcule o valor da ação com o modelo de Gordon e Shapiro. Então, quer saber o valor do P0, o preço da ação de hoje. Eu posso usar a mesma equação, eu apenas jogo os valores de um lado para o outro, né? Então, se eu tenho que o KS é igual a 0,16, igual ao D1, que é 1,80, dividido pelo P0, mais o G, que é 0,09. Apresentando essa equação, eu vou ter que isolar o P0. Primeiramente, eu jogo para o lado da esquerda o 0,09 com o sinal trocado. Então, eu vou ter o 0,16 menos 0,09. O resultado dessa equação fica expresso sendo igual a 1,80 sobre o P0. Depois eu isolo o P0 e vou ter como resposta 25,71 como o valor da ação na presente data, como o valor da ação presente, P0.